Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Estamos novamente juntos e agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo, por estes momentos que temos para estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Maria Angélica, que pede orações por sua irmã Marta, que passará por uma cirurgia no joelho hoje. Também um alô especial para Nadir Cabral, para o Afrânio Arruda, para o Leônidas Bezerra, Jacira Lage, Bernadette Moreira, Lau Kriegel, Iracema Silva, Silvia Helena, Nancy Mota, Ricardo Rodrigues, Nilda, Antônio Sabino da Silva, Osmar Marinho e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença e te agradecemos por tudo que tens feito por nós, por este dia, por estes momentos que vamos estudar a Bíblia. Que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Ó Pai, tenha misericórdia de todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema, e que sintam o Teu poder atuando em suas vidas e que recebam as bênçãos conforme a Tua santa vontade. Estejas com a Marta, que vai passar por uma cirurgia no joelho hoje, que tudo transcorra bem, que ela tenha certeza da Tua presença, a companhia dos Teus anjos e que os médicos sejam dirigidos e orientados por Ti, Pai. Que tudo transcorra bem com a Marta e todos os demais que nos escrevem, que nós citamos aqui, que recebam também as bênçãos conforme a Tua vontade. É o que Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Reafirmando a vocês que semana que vem nós vamos estar viajando, vamos estar fora e pedimos orações pela viagem e também se houver algum atraso em enviarmos para vocês os estudos, que vocês entendam que é por causa do local que nós, quem sabe, estivermos, não vai ter acesso à internet e então pode haver algum atraso no seu recebimento dos estudos. Mas pedimos então que vocês estejam orando por nós. Até ontem nós falamos aqui a respeito de Ruth, Esther, Ruth, Noemi e também Boaz, uma história maravilhosa, uma história de um romance que terminou bem, apesar dos problemas que Noemi enfrentou a princípio, mas Deus se fez presente e ela conseguiu resgatar a terra que era de seu marido Elimeleque, que havia falecido. Boaz foi o resgatador. A partir de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre Esther, que foi também uma personagem que teve uma grande influência e foi usada por Deus no momento certo. Esther, ela era descendente de judeus, ela era judia, e eles estavam lá na Medo-Pérsia, cativos, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou-os para o cativeiro, e ali Esther, ela nasceu. Os seus pais foram mortos em batalhas, e problemas que passaram ali no cativeiro, mas Mordecai, que era tio de Esther, a criou como filha. E houve então um concurso para a escolha de uma rainha para ocupar o lugar de Vasti, que ela desobedeceu uma ordem do rei e por isso ela perdeu o posto de rainha, e o rei Assuero então iria escolher uma nova rainha. Quando Mordecai soube, Mordecai ele era um ajudante lá também no palácio. Quando Mordecai soube que haveria esse concurso, ele disse para a sua sobrinha, que era considerada como filha, que se preparasse, porque ela era bonita, ela era uma jovem formosa, e quem sabe ela poderia ser escolhida como rainha. E assim foi. Ela se apresentou para o concurso, ela foi bem cuidada, só que Esther, ela adotou este nome para que não descobrissem a identidade dela, que ela era descendente de judeus, porque o nome dela, na verdade, era Hadassa. E ela, então, se apresentou, ela teve todos os cuidados, e ela foi escolhida como rainha. Deus, irmãos, ele trabalha de uma forma que nós não, às vezes, entendemos, mas Deus ele está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque havia uma pessoa, um personagem lá,
no reinado medo-persa, ali no rei Assuero, que se chamava Amã. Este personagem, ele foi colocado como o sucessor ali de Assuero, um assessor especial, e ele foi dado a ele o direito dele ser adorado. Todos que passassem por Amã deveriam se prostrar perante ele, adorando-o, como se ele fosse um deus. Quando Mordecai passava por Amã, Mordecai ele não se prostrava. Por quê? Porque Mordecai ele sabia que nós não deveremos nos prostrar perante homens, perante autoridades, perante imagens, perante nada que venha a substituir o Deus verdadeiro a quem nós deveremos nos prostrar diante dele. E isso fez com que Amã tivesse muita raiva de Mordecai. E então Amã ele fez com que o rei Assuero assinasse um decreto e marcou o dia em que todos os judeus que estavam ali no reino do Medo-Persa fossem mortos. Houve um decreto de morte para todos os judeus. Ester já era a rainha escolhida. E então, como Mordecai não se prostrava perante Amã, ele então, enfurecido, ele faz com que o rei emite esse decreto de morte para todos os judeus. Quando nós lemos essa história, irmãos, nós vemos que há muita semelhança entre Amã e Satanás. Ontem nós falamos também aqui na história de Ruth sobre Satanás, que lhe usurpou este mundo e ele quer ser adorado, e Satanás então ele anda procurando fazer com que as pessoas se desviem do plano de Deus e o adorem. E a mesma coisa aconteceu aqui com Ester, no período em que Ester foi rainha, e Amã querendo ser adorado pelas pessoas, Mordecai não se prostrando diante dele, então ele consegue que o rei emita esse decreto para que os judeus fossem mortos por causa da sua fé. Mais uma vez, irmãos, nós temos aqui uma semelhança entre Satanás também e Amã. Satanás, ele quer ser adorado. Não importa como, se seja pela força, se seja por decreto de morte, ele quer ser adorado a todo custo. E Deus é totalmente o contrário. Deus ele é o nosso Criador, Deus ele é o nosso mantenedor, Deus é o nosso resgatador através de Jesus Cristo, que veio, se fez carne, habitou entre nós e é o nosso parente próximo, é o nosso irmão mais velho, mas Satanás ele quer ser adorado. Eu vou ler com vocês aqui rapidamente em Ester no capítulo 3 e no versos de 1 em diante diz assim: algum tempo depois o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, ou Mardocai, como diz outras versões, porém não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardocai: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe dizem isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardocai, pois Mardocai lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardocai não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardocai e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardocai, do império dos Xerxes. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano, e a data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Aí que você pode continuar lendo o capítulo 3. Eu quero lembrar a vocês que essa data, 7 de março, chamada Purim, ela é comemorada até hoje, é um feriado lá para o povo de Israel, pelo livramento que Deus deu nesse dia 7 de março, por intervenção da rainha Ester, que nós vamos ver amanhã no estudo que vamos fazer, como foi que ela agiu para poder salvar o seu povo da morte. Mas como também eu disse para vocês hoje,
Satanás, ele quer ser adorado de qualquer maneira, por força, por lei, por decreto de morte. E nós lemos isso exatamente em Apocalipse, no capítulo 12, a partir do verso 14, diz assim: ela, porém, quer dizer, a igreja, recebeu 2 asas como as asas de uma grande águia para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Aqui fala da perseguição que o povo de Deus sofreu durante 1260 anos. A igreja perseguindo os cristãos que queriam se manter fiéis a Deus. Satanás aqui é o dragão. Ele diz aqui que saiu como uma corrente de água da sua boca para afogar a mulher. Mulher, em profecia, é a igreja. Então, essa torrente de água são as nações que saíram contra o povo de Deus, que naquela ocasião habitavam especificamente a região da Europa. E então Deus preparou um lugar no deserto. A igreja, o povo de Deus, os que queriam se manter fiéis a Deus, obedecendo a Deus e sua palavra, eles fugiram lá da Europa e vieram parar aqui nos Estados Unidos, que era um lugar deserto, não havia muitos habitantes. E aqui eles se estabeleceram. E foi exatamente aqui nessa região onde eu vivo, a região chamada Nova Inglaterra. Eles chegaram aqui através de navios e aqui eles então conquistaram essa terra, habitaram aqui e se tornou essa nação poderosa que é a nação dos Estados Unidos. Mas Deus preparou um lugar no deserto, um lugar pouco habitado. E então aqui eles puderam cultuar a Deus e servir a Deus livremente. Até hoje há liberdade, mas essa liberdade pode ser tirada do povo de Deus. E isso vai sair também através de decretos, através de leis, impondo que as pessoas obedeçam aos homens, aos governantes, e não a Deus. E também lemos aqui em Apocalipse 13 e no verso 15, nos diz aqui a palavra de Deus. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse, e a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que recusassem a adorá-la. Aqui, Apocalipse 13, então fala desses 2 poderes, a besta que surgiu da terra, a besta que surgiu do mar, e essa besta que surgiu da terra, do lugar deserto, que é aqui os Estados Unidos, ela vai fazer uma imagem à besta e vai fazer com que todas as pessoas adorem a besta. E aqueles que se recusarem a adorar, a obedecer o que eles impuserem, serão perseguidos e serão mortos, assim como foi no caso lá da rainha Esther, porque Mardoqueu não queria adorar, se prostrar diante de Amã. Houve esse decreto de morte para o dia 7 de março, chamado Purim, uma data muito especial para os judeus, que é comemorada todos os anos, até hoje é um feriado, porque Deus deu o livramento. E assim também, nesses últimos dias, quando sair esse decreto de morte, que a besta vai impor, que as pessoas obedeçam aos homens e não a Deus, aqueles que perseverarem sendo fiéis a Deus serão perseguidos e haverá também decreto de morte. Mas Deus estará conosco, assim como esteve com o povo judeu na época da rainha Esther. Deus também estará presente conosco, nos dando livramento. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia e lembramos que Jesus disse: examine as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.